No ano passado, passei 6 meses participando do que me disseram ser um experimento psicológico. Encontrei um anúncio procurando pessoas criativas que buscavam ganhar um bom dinheiro e, como era o único anúncio daquela semana para o qual eu estava remotamente qualificado, liguei para o número do anúncio e marcamos uma entrevista. Eles me disseram que tudo que eu teria que fazer seria ficar em um quarto, sozinho, com sensores acoplados à minha cabeça para ler minha atividade cerebral 6 horas por dia, e enquanto eu estivesse lá, teria que fazer de tudo para imaginar uma cópia de mim mesmo. Eles chamavam de meu tulpa. Pareceu fácil. Concordei em fazer assim que me disseram o valor, e no dia seguinte, comecei. Eles me levaram a um quarto simples com uma cama. Em seguida, conectaram sensores à minha cabeça e os engancharam em uma pequena caixa preta na mesa ao meu lado. Me explicaram o processo de tentar imaginar minha cópia novamente e disseram que se eu ficasse entediado ou inquieto, em vez de me mover, tentaria interagir com a minha cópia. A ideia era manter minha cópia comigo o tempo todo que eu estivesse no quarto. Tive problemas com isso nos primeiros dias. Parecia um sonho, só que eu conseguia controlar perfeitamente. Imaginei meu sósia por alguns minutos, então me distraía e ele desaparecia. Mas no quarto dia, consegui mantê-lo presente por 6 horas inteiras. Eles me disseram que eu estava indo muito bem. Na segunda semana, me colocaram em um quarto diferente, com alto-falantes montados na parede. Queriam ver se eu ainda conseguia manter o tulpa comigo, apesar dos estímulos distrativos. A música era perturbadora e tornava o processo um pouco mais difícil, mas conseguia assim mesmo. Na semana seguinte, eles tocaram uma música ainda mais perturbadora, pontuada com gritos, loops e batidas estranhas, e o que parecia ser um modem de internet discada, com vozes falando alguma língua estrangeira. Depois de cerca de um mês, comecei a ficar entediado. Para animar as coisas, comecei a interagir com a cópia que eu havia criado. Nós conversávamos, jogávamos pedra, papel, tesoura, ou eu o imaginava fazendo malabarismos ou dançando break, ou o que quer que me interessasse. Perguntei aos médicos, pesquisadores, se minhas brincadeiras afetariam de forma negativa o estudo deles. Mas muito pelo contrário, eles até me encorajaram a continuar. Foi divertido por um tempo, só que começou a ficar um pouco estranho. Eu estava contando à minha cópia sobre o primeiro encontro que tive com minha namorada, e ele me corrigiu. Eu disse que ela estava usando uma blusa amarela, e ele afirmava ser uma verde. Pensei sobre isso por um segundo e percebi que ele estava certo. Isso me assustou, e depois do meu turno naquele dia, conversei com os pesquisadores sobre isso. Você está usando a forma pensamento para acessar seu subconsciente, explicaram eles. Você sabia em algum nível da sua mente que estava errado e subconscientemente se corrigiu. O que tinha sido assustador, de repente ficou legal. Afinal, eu estava falando com o meu subconsciente. Demorou um pouco, mas descobri que poderia questionar meu tulpa e acessar todos os tipos de memórias que eu nem mais lembrava. Poderia fazê-lo citar páginas inteiras de livros que já li anos antes, ou coisas que me ensinaram e imediatamente esqueci na época do colégio. Foi nessa época que comecei a, entre aspas, chamar meu sósia fora do centro de pesquisa. Não com frequência no início, mas eu estava tão acostumado a imaginá-lo agora que quase parecia estranho não vê-lo. Então, sempre que entediado, eu chamava ele em meu sonho. Eventualmente, comecei a fazer isso quase o tempo todo fora dos sonhos, o imaginando na realidade comigo. Foi divertido tratá-lo como um amigo invisível. O imaginei quando estava saindo com os amigos, ou visitando minha mãe. Até o levei para um encontro uma vez. Eu não precisava falar em voz alta com ele, então sempre fui capaz de manter a comunicação sem que ninguém soubesse. Sei que parece estranho, mas foi divertido. Ele não apenas era um HD ambulante de tudo que eu sabia e tinha esquecido, mas também parecia saber mais de mim do que eu mesmo.
Ele tinha uma compreensão fantástica das minúcias da linguagem corporal que eu nem percebi que estava percebendo. Por exemplo, pensei que o encontro em que o levei estava indo mal, mas ele me falou como ela estava rindo um pouco demais das minhas piadas e se inclinando para mim enquanto falava, e um monte de outras pistas sutis que não notei conscientemente. Eu escutei as dicas dele e aquele encontro correu muito bem. Quando eu já estava indo no centro de pesquisa por 4 meses, ele estava constantemente comigo. Os pesquisadores me abordaram um dia depois do meu turno e me perguntaram se eu tinha parado de vê-lo. Eu neguei e eles pareceram satisfeitos. Me afastei um pouco do mundo naquele ponto. Eu estava tendo problemas para me relacionar com as pessoas. Me parecia sempre que elas estavam confusas e inseguras de si mesmas, enquanto eu tinha uma manifestação de mim mesmo para consultar. Isso tornava a socialização difícil. Ao meu ver, ninguém mais parecia ciente das razões por trás de suas ações. Por que algumas coisas as deixavam loucas e outras as faziam rir? As pessoas não sabiam o que as movia. Mas eu poderia saber, ou pelo menos, perguntar à minha cópia e obter uma resposta. Um amigo me confrontou uma noite. Ele bateu na porta de casa até que eu atendesse e entrou furioso. "Você não atende minhas chamadas há semanas, seu idiota!" Ele gritou. "Qual é a porra do seu problema?" Eu estava prestes a pedir desculpas a ele e provavelmente teria me oferecido para ir em algum bar com ele naquela noite. Mas minha cópia ficou repentinamente furiosa. "Bata nele", dizia. E antes que eu pensasse, dei um soco na cara dele. Ouvi seu nariz quebrar. Ele caiu no chão e se levantou cambaleando. Mas não parei por aí. O joguei no chão e dei-lhe 2 chutes violentos nas costelas. Ele saiu correndo e tossindo. A polícia chegou em alguns minutos, mas eu disse a eles que ele tinha me batido primeiro, e como ele não estava por perto para me refutar, eles me deixaram em paz. Minha cópia estava sorrindo o tempo todo. Passamos a noite comemorando a briga e zombando do quanto bati no meu amigo. Só na manhã seguinte, quando vi meu olho roxo, me lembrei do que tinha feito. Eu estava me sentindo culpado. Mas ele conhecia meus pensamentos. "Você não precisa mais dele. Você não precisa de mais ninguém", ele me disse, e senti minha pele arrepiar. Resolvi explicar tudo isso aos pesquisadores que me contrataram, mas eles apenas riram. "Você não pode ter medo de algo que está imaginando, cara", um me disse. Meu sósia ficou ao lado dele, acenando com a cabeça e sorrindo para mim. Continuei minha vida normalmente, mas nos dias seguintes comecei a ficar cada vez mais ansioso perto do meu tupa. Parecia que ele estava mudando. Parecia mais alto e ameaçador. Seus olhos brilhavam e vi malícia em seu sorriso constante. Não valia a pena brigar com as pessoas por causa disso. Estava tão acostumado com ele que imaginá-lo era um processo automático. Então comecei a tentar o meu melhor para não pensar mais nele. Demorou alguns dias, mas começou a funcionar um pouco. Conseguia me livrar dele por horas a fio, mas cada vez que ele voltava, parecia pior. Sua pele estava mais pálida, seus dentes mais pontudos. Ele cantava. A música discordante que eu ouvia há meses parecia acompanhá-lo em todos os lugares. Claro que eu ainda estava indo ao centro de pesquisas e passando minhas 6 horas lá. Era como se fosse meu novo emprego e eu precisava de dinheiro. Pensei que os médicos não sabiam que agora eu não estava mais pensando em meu tupa, mas errei. Em um dia, depois de um dos meus turnos, cerca de 5 meses e meio depois, 2 homens enormes me seguraram e alguém com um jaleco espetou uma agulha em mim. Acordei no quarto onde eu ficava sempre, só que dessa vez, amarrado na cama, música alta, com minha cópia parada perto de mim, cacarejando. Minha cópia mal parecia humana. Suas feições estavam distorcidas, seus olhos fundos nas órbitas como os de um cadáver. Ele era muito mais alto do que eu, mais curvado. Suas mãos estavam torcidas e as unhas pareciam garras. Ele era, em resumo,
terrível pra cacete. Tentei parar de imaginá-lo, mas simplesmente não conseguia me concentrar. Ele deu uma risadinha e bateu na intravenosa em meu braço. Me debati o melhor que pude, mas mal conseguia me mover. Como está sua mente? Confusa? Ele disse, se aproximando de mim cada vez mais enquanto falava. Eu engasguei. Seu hálito cheirava a carne estragada. Tentei me concentrar, mas não consegui que ele sumisse. As semanas seguintes foram terríveis. De vez em quando, alguém com um jaleco de médico entrava e me injetava alguma coisa, ou me enfiava um comprimido à força. Eles me mantinham tonto e sem foco, e às vezes alucinando ou delirando. Minha cópia ainda estava presente, constantemente zombando de mim. Eu alucinei que minha mãe estava lá, e então ele cortou a garganta dela e o sangue dela derramou em cima de mim. Era tão real que eu podia sentir o gosto. Os médicos pesquisadores nunca mais falaram comigo. Eu implorava às vezes, xingava, gritava, exigia respostas. Eles podem ter falado com o meu tupa, não tenho certeza. Eu estava tão dopado e confuso que pode ter sido apenas mais uma ilusão, mas me lembro deles conversando com ele. Fiquei convencido de que ele era o verdadeiro e eu era, na verdade, sua cópia. Outra coisa estranha é que agora ele conseguia me tocar. Mais do que isso, ele conseguia me machucar. Ele me cutucava se achasse que eu não estava prestando atenção suficiente nele. Uma vez, ele agarrou meus testículos e os apertou até que eu dissesse que o amava. Outra vez, ele arranhou meu antebraço com uma de suas garras. Ainda tenho uma cicatriz. Já estou convencido de que me machuquei e apenas alucinei que ele era o responsável. Num dia, enquanto ele estava me contando uma história sobre como ele iria estripar todos que eu amava, começando pela minha irmã, ele fez uma pausa. Um olhar estranho em seu rosto. Ele estendeu a mão e tocou na minha cabeça, como minha mãe costumava fazer quando eu estava com febre. Ele ficou parado por um longo momento e então sorriu. Todos os pensamentos são criativos, ele me disse, saindo pela porta. 3 horas depois, recebi uma injeção e desmaiei. Acordei desnorteado. Tremendo, fiz meu caminho até a porta, que para minha surpresa estava destrancada. Corri buscando a saída. Caí várias vezes no caminho, mas consegui descer as escadas e encontrar o estacionamento atrás do prédio. Lá, eu desabei, chorando como uma criança. Eu sabia que precisava continuar andando, mas não conseguia. Cheguei em casa eventualmente. Não me lembro como. Tranquei a porta de casa e empurrei uma cômoda contra ela. Tomei um longo banho e dormi por 1 dia e meio. Ninguém veio me buscar à noite e nem nos dias seguintes. Tinha acabado. Passei uma semana trancado em casa, mas parecia um século. Estive tão ausente antes que ninguém sabia que eu estava desaparecido. Depois que tomei coragem de sair, fiz logo uma denúncia. A polícia não encontrou nada. O centro de pesquisa estava vazio quando eles o revistaram. Os nomes que dei a eles eram pseudônimos. Até mesmo o dinheiro que recebi parecia impossível de rastrear. Não saio muito de casa e tenho ataques de pânico quando saio. Choro muito todo dia. Não durmo muito e meus pesadelos são terríveis. Mas acabou. Sobrevivi. 3 dias atrás, recebi um telefonema de minha mãe. Houve uma tragédia. Minha irmã foi a última vítima em uma onda de assassinatos, disse a polícia. O perpetrador agride as vítimas e em seguida as destrói. O funeral foi essa tarde. Eu estava um pouco distraído, no entanto. Tudo que eu podia ouvir era uma música vindo de algum lugar distante. Gritos, loops e batidas estranhas. O que parecia ser um modem de internet discada, com vozes falando alguma língua estrangeira. Eu ainda ouço, só que um pouco mais alto agora. Até a próxima. Obrigado.